O tempo todo nós imputamos responsabilidades às personagens que criamos. Nossas projeções acabam moldando essas personagens das quais nos utilizamos para satisfazer as nossas necessidades, sejam elas conscientes ou não, criamos para satisfazer a nossa mente e nossos vazios. A capacidade de projetar e criar com a nossa mente tudo de que precisamos para experimentar a dualidade é tão eficiente quanto a nossa capacidade em co-criar a verdade, embasada no amor da lei cósmica universal. São movimentos diferentes, um é a vontade divina, a outra é o desejo mental. O que difere o resultado dessas criações é a energia com a qual estamos conectados, alma ou mente. Se for a energia mental, ego, os resultados são para experiências da dualidade, condicionados a acertos e erros. Se co-criarmos a partir do coração, alma, o resultado é sempre o mais apropriado para nos impulsionar aos propósitos divinos, satisfazendo nosso espírito, assertividade, além de servir ao todo. Criar personagens o tempo todo é uma habilidade da nossa mente, que nunca se satisfaz e assim, vai cada vez mais aprisionando essas consciências na teia da ilusão. Quando conscientes dessas diferenças, podemos extrair dessas criações os ajustes que devemos fazer, em campos de nossa vida, nos quais isso seja necessário. No entanto, sem essa percepção, só criaremos cada vez mais vínculos para satisfazer nossa mente insaciável, prendendo-nos também nessa teia, até tomarmos consciência do experimento dual. Desde criança fazemos isso, preenchemos as lacunas que nos faltam com essas criações. Uma criança que perde o contato com o pai logo colocará em seu lugar uma figura masculina que esteja mais próxima, e nem sempre essa figura precisa ter características do pai biológico, porque o pai que a criança vai criar é de acordo com as necessidades dela. A identificação pela falta traz uma série de consequências, uma delas é o medo de que a perda aconteça novamente. Corre-se o risco de a criança crescer e aprender a se submeter para não ser abandonada, e esse comportamento ela levará para os relacionamentos afetivos. Imputar papéis não é só uma necessidade da criança, nós, adultos, também fazemos isso com muita frequência, criamos a todo momento companheiros ideais. Filhos ideais, pais ideais, os gurus, os mestres, tudo fora de nós, impulsionados pela falta, pelo medo, ou pela identificação, positiva ou não. Essas criações nos trazem conforto e segurança, mas também nos limitam na ilusão. As criações fazem parte da experiência humano-mental com uma única finalidade: experimentar, crescer e evoluir para sair da experiência. No entanto, é justamente na falta de informação em relação a isso que a humanidade não se deu conta de que é hora de parar de criar e passar a olhar para as criações já feitas, extrair o aprendizado e sair dela, liberando o objeto criado, em gratidão. Quando entendemos essa dinâmica, tudo se torna mais fácil. Um grande número de terapeutas está criando cada vez mais doentes, frequentemente fazem isso, desejam ardentemente ser curadores, adivinhadores de futuro, trazendo uma receitinha pronta para resolver sempre o problema do outro. Para esse experimento precisam dos doentes, criando suas personagens doentes repetidamente, com as questões que precisam olhar em si mesmos, ignorando a verdadeira criação. A mudança do olhar encerra os papéis, os quais não precisam mais existir, e todos partem para a ascensão. Esse olhar é para nós mesmos e passamos a perceber constantemente quais são as energias que estão sendo agregadas e qual a ressonância que temos com elas. A pior experiência humano-mental, no contexto familiar, é a personalidade que se faz de vítima. Além de ela sugar as energias do contexto familiar, na qual está inserida, provoca também a culpa, achando que o mundo ou alguém é culpado por suas criações fracassadas. Não perceber essa energia no âmbito familiar torna-se um fardo pesado de difícil dissolução. Perguntemos para o nosso ser, quem eu já posso liberar? Que experiência desejo fazer com determinada pessoa, seja ela quem for e seja qual for o nível de relação que tenho com ela?
Enquanto precisamos de papéis na vida do outro, estamos em experiência. Quando percebemos que os papéis não são necessários, o aprendizado foi concluído, deixamos de experimentar e passamos a viver o outro a partir de nós mesmos. Ou melhor, a partir do outro você. Sendo um jogo que peça eu movimentarei. Cada movimento, nesse grande tabuleiro, seguramente mudará uma série de histórias ligadas à nossa dinâmica de aprendizado. Mesmo inconscientemente, nossas ações atingem um campo muito vasto de consciências ligadas a nós. Darei um exemplo: quando me separei de um casamento de 17 anos com 3 filhos, depois de um tempo, percebi que um simples ato de separação conjugal desencadeou uma série de movimentos na vida de dezenas de outras pessoas. Meu ex-marido teve mais uma filha, meus filhos tiveram mais uma irmã, e assim muitas outras personagens foram criadas para que eu chegasse aqui. Muitas coisas mudaram a partir da minha ação, mudando também o contexto no qual passei a viver. Novas possibilidades foram criadas, novas personagens sendo trazidas para esse grande teatro de possibilidades, que, se bem percebido, serve para o entendimento do processo ascensional. Hoje isso é muito claro para mim, mas até então, como a grande maioria, eu acreditava que minha vida e tudo que nela continha fosse a verdade, e que se encerrasse com a morte física, sem compreender que é uma lei ascensional. Eu ainda buscava o amor eterno, a alma gêmea, o parceiro ideal. Só depois percebi que são apenas experiências de criações mentais, que respondem ao inconsciente coletivo derivado ainda de crenças religiosas, sociais, políticas, etc., imputando à sociedade a necessidade de se pendurar em alguém para garantir a felicidade. Para concluir nosso processo ascensional, agora só precisamos que as personagens sejam liberadas, em energia de graça e amor. A nova percepção em relação às personagens que criamos traz leveza para as relações, não atribuímos nada ao outro, percebemos que o outro deixa de existir fora de nós e passamos assim a coexistir em alma. Deixamos de habitar o externo, passando a integrar o nosso campo em amor. Temos por essas personagens uma infinita gratidão, pois nos impulsionaram a tantas experiências, reflexões e caminho, que somente a partir deles podemos nos perceber e também reconhecer quem somos em essência, assim co-criando a verdade sobre nossa verdadeira essência. É quando se finda a experiência dual e conseguimos adentrar a unidade, experimentando a sagrada presença Eu sou o que eu sou. Não mais por meio da percepção do mundo, mas por meio da integração com o universo.